pessoal! Continuando o estudo sobre a ótica geométrica, nesse vídeo vamos falar sobre fontes de luz, como classificar o meio de propagação da luz. Então a gente já viu que a luz é uma onda eletromagnética que vai estar entre a faixa de frequência da luz visível ao olho humano, ao que a gente consegue perceber. Vamos aprender a identificar as fontes de luz, as fontes que vão emitir essa onda eletromagnética. Existem corpos que a gente vai chamar de corpos luminosos e corpos iluminados. O que são corpos luminosos ou fontes primárias de luz? São corpos que emitem luz. Então, são fontes primárias porque eles vão emitir essa onda com a frequência eletromagnética. São corpos que vão produzir ondas, vão emitir ondas com frequências dentro do espectro visível. Então, dentro da faixa da luz visível, ondas eletromagnéticas com essas frequências. Por exemplo, o Sol. O Sol é uma estrela, então estrelas são fontes primárias de luz ou corpos luminosos. Uma lâmpada, uma vela, tudo isso a gente consegue entender como uma fonte primária, uma fonte que vai emitir essa onda eletromagnética. E os corpos iluminados ou fontes secundárias são corpos que não produzem luz. Eles vão refletir luz que eles receberam de uma fonte primária. É o caso, por exemplo, da Lua. A Lua não é uma estrela, ela é um satélite do planeta Terra. Então, é um corpo celeste que está girando em torno do planeta Terra e não emite luz, não é uma fonte primária. Ela vai refletir a luz que recebe da estrela Sol. Os planetas, a mesma coisa, vão ser fontes secundárias, vão ser corpos iluminados. O planeta Terra, por exemplo, ele não emite luz própria, ele vai refletir a luz que ele recebe do Sol. O ser humano é a mesma coisa, a gente não emite luz, a gente reflete a luz que a gente recebe do Sol. Assim como uma cadeira, uma mesa. Então, todos os corpos que não são uma fonte primária, que não produzem luz própria, são chamados de corpos iluminados, corpos que refletem a luz de uma fonte primária. As fontes primárias, elas podem ser classificadas como fontes incandescentes e fontes luminescentes. Qual a diferença? As fontes incandescentes são os corpos a altas temperaturas. Por exemplo, o Sol. O Sol é uma fonte primária de luz incandescente. É um corpo que a alta temperatura ele vai emitir luz. Uma barra de ferro é a mesma coisa. Se a gente aquece uma barra de ferro, ela vai começar a emitir luz. Ela vai ficando incandescente, né? Vai ficando vermelha e começa a emitir luz. A gente pode classificar como incandescente ou luminescente. O que é o luminescente? Ele pode ser fosforescente ou fluorescente. O corpo fosforescente é o corpo que ele vai receber, né? Ele vai ser iluminado por uma fonte primária e quando essa fonte primária apagar, ele vai emitir luz. Então, ele vai ficar visível, ele vai propagar luz após a fonte primária ser apagada. Por exemplo, aqueles interruptores elétricos que tem o botãozinho amarelinho. É a mesma coisa, quando a gente apaga a luz, a gente consegue ver lá o interruptor. Ele é uma fonte fosforescente. Ele vai emitir essa luz depois que a fonte primária não estiver mais iluminando. É aquelas estrelinhas que você cola no teto e quando você apaga a luz, ela acende. Ela é um corpo fosforescente. E existem os fluorescentes. É o que a gente chama, por exemplo, de luz branca. Aquela lâmpada que a gente chama de luz branca ou luz fria é um corpo fluorescente. Podemos classificar os meios de propagação da luz. A gente pode classificar o meio como um meio transparente se ele deixa toda a luz passar. Por exemplo, o ar ele pode ser classificado como um meio transparente
ele vai deixar toda a luz do Sol passar e iluminar os corpos aqui na Terra. Um meio translúcido vai deixar passar uma parte dessa luz. Então são meios que a onda consegue passar, mas uma parte dela não. Então uma parte da onda passa e você consegue ver através desses meios translúcidos, mas você não consegue enxergar com tanta nitidez como, por exemplo, no meio transparente. E meios opacos são meios que não deixam passar a luz. Por exemplo, a madeira é uma superfície, é um meio que, quando iluminado, você não consegue ver através de um pedaço de madeira. Ele é um meio opaco. O vidro, ele pode ser classificado como um meio transparente, quando a gente tem aqueles vidros que deixa passar quase que toda a luz, então você consegue observar o objeto que está do outro lado. E aqueles vidros que têm um relevo, que não deixa toda a luz passar, são classificados como translúcidos, por exemplo, porque você consegue ver o objeto do outro lado, mas você não consegue ver com nitidez. Então você pode ter o mesmo material sendo classificado de diferentes maneiras, dependendo de quanto de luz ele consegue deixar passar. Então, se deixa passar totalmente a luz, é classificado como meio transparente. Por exemplo, um vidro de pote de azeitona. Você consegue observar o que está ali dentro, porque ele é um vidro bem lisinho, você consegue observar o objeto através dele com nitidez. Agora, aquelas janelas de vidros que tem um relevo, né, que tem umas ondinhas, que vocês olham através da janela, mas não conseguem identificar a pessoa que está ali, por exemplo, como é as janelas das salas lá dos girassóis, você consegue ver que tem uma pessoa do lado de fora, mas você não consegue ver o rosto da pessoa com nitidez. Aquele meio pode ser classificado como um meio translúcido. Deixa uma parte da luz passar, mas não deixa o total, não deixa a luz passar totalmente. E o opaco não deixa a luz passar. Se essa onda está se propagando, né, ela está carregando energia de um ponto a outro, que é o que uma onda faz, essa propagação ela pode ser tratada como uma propagação retilínea, em linha reta. Isso vai nos ajudar a estudar a formação de imagens, por exemplo, ou a formação de sombras, como acontece um eclipse solar, um eclipse lunar. Então a gente vai estudar agora a propagação da luz a partir da geometria, considerando a propagação dessa onda em linha reta, retilínea. Então a gente vai ver um exemplo de como determinar, por exemplo, a altura de um prédio a partir do momento que a gente considera essa propagação da luz como uma reta. Então, nesse caso, a gente tem um prédio, do lado dele uma árvore. Eu conheço a altura da árvore e eu quero saber a altura do prédio próximo a ela. Eu posso medir a sombra formada por essa árvore e por esse prédio e assim calcular a altura do prédio. Como que essa sombra ela vai se formar? O Sol é a fonte de luz primária, né, que vai emitir essa onda que vai iluminar os corpos na superfície da Terra. Quando esses raios de luz emitidos pelo Sol, eles atingem corpos opacos, corpos que não deixam a luz passar. Então, o corpo opaco é o que não deixa a luz passar. Você vai ter a formação de sombra. Então, nesse caso, ó, as folhas da árvore e o tronco são corpos opacos, que quando iluminados por essa fonte aqui, né, luminosa, por esses raios solares, ela não vai deixar esse raio continuar se propagando. E essa região aqui, ó, que não deixa os raios solares passar, vai criar uma região escura, uma região de sombra que a gente chama. Então a sombra ela vai se formar por regiões onde a luz não passa, onde um corpo opaco vai impedir a propagação da luz. E aí cria-se uma região escura, né? Uma região de sombra. A gente vai ver isso melhor quando a gente começar a falar sobre eclipse. Então, se a gente sabe a medida da sombra da árvore, a altura da árvore
E a medida da sombra do prédio, a partir do momento que o sol ilumina esses dois corpos, a gente pode determinar a altura que a gente quer, a altura do prédio. Como? Usando ideias da geometria. Olha só, se a gente analisa a reta formada pela sombra do prédio e a altura do prédio, a gente tem, um triângulo retângulo, um triângulo que forma um ângulo de 90 graus. A mesma coisa com a árvore, a gente tem a altura da árvore, o raio de luz e a reta da sombra, um triângulo retângulo também. A gente pode usar semelhança de triângulos. Então, usando essa ideia de semelhança de triângulos, se esse triângulo aqui for igual a esse daqui, a gente vai conseguir determinar a altura do prédio. Por quê? Esse cateto, então a altura do prédio, sobre o cateto adjacente, então esse cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso é a sombra do prédio, vai ser igual ao cateto oposto do triângulo da árvore, né? Do triângulo da sombra da árvore, sobre o cateto adjacente da sombra da árvore, S minúsculo. Então, triângulo 1 igual a triângulo 2. Cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Semelhança de triângulos. A gente pode, então, fazer uma regrinha de 3 e determinar o valor que a gente quer. Se a gente sabe que a altura da árvore, então que o Hzinho é 2 metros, a sombra formada pela árvore é de 1 metro e a sombra formada pelo prédio é de 6 metros, a gente substitui os valores, aplica a regra de 3 e vai achar a altura do prédio. Vai ficar Hzão sobre sombra do prédio, 6 metros. Altura da árvore, Hzinho, 2 metros. Sombra da árvore, 1 metro. Regra de 3, multiplica cruzado. Vai ficar 6 vezes 2, 12. Então, vou fazer aqui do lado. Igual a 1 vezes Hzão, a altura do prédio. A gente encontrou que a altura do prédio é 12 metros. Então, a gente pode usar semelhança de triângulos sempre que a gente estiver considerando a propagação retilínea da luz, para calcular, por exemplo, a altura de um prédio, se a gente conhece a altura e o comprimento das sombras formadas de um objeto próximo a ele.